Fala, galera! Seja bem-vindo a mais um episódio do primeiro podcast de psicologia de Unigram. Eu sou a Yuka, normalmente estou lá atrás enchendo o saco de todo mundo que tá aqui. Então sim, estou bem nervosa. Marcos, pode editar aí pra ficar engraçado, eu autorizo, tá tudo bem? E, como diria a Gabi, partiu terapia. E eu sou o Davi, e se a terapia é bom pra você, imagina pro seu bebê. Mais uma vez, queria avisar vocês pra seguirem a gente nas nossas redes sociais, Instagram, YouTube, Spotify, vai estar todos os links aqui no QR Code, o Marcos vai colocar em algum lugar aqui também. E queria agradecer vocês pelo engajamento, sempre em todos os vídeos, o vídeo da Evelyn foi maravilhoso, show de bola, e bora pro vídeo. Bom, hoje nós estamos com uma convidada maravilhosa, ela já esteve aqui na Unigram dando palestra pra gente, né, falando um pouquinho sobre a psicologia perinatal, e exatamente porque a gente não sabia o que era, nós queremos levar esse conhecimento até vocês, então vou pedir para que a Ana se apresente para todo mundo, por favor. Seja bem-vinda! Tá joia, boa noite. Primeiramente, queria agradecer o convite, é uma oportunidade de estar aqui. Eu sou Ana Carolina. Fui aluna da Unigram, formei na Unigram em 2005, então é um privilégio, eu falo que é voltar para casa, né? Quando a gente pode compartilhar sobre o conhecimento. Trabalho na área da psicologia perinatal desde 2018, atuei nas outras áreas da psicologia antes disso, e é um privilégio poder falar sobre a psicologia perinatal, saúde mental materna, poder compartilhar um pouquinho sobre isso. Quero agradecer mais uma vez. Maravilhoso, show de bola. O pessoal, tá vendo? Eles chegam já preparados para um podcast. Todo mundo aqui é muito bom. E para começar, Ana, pra gente entrar com o pessoal com os dois pés no peito, assim, fala um pouco pra gente o que é a psicologia perinatal. Ok. A psicologia perinatal é a psicologia que trabalha em torno do nascimento. Então, o que é isso? A gente trabalha tanto com as mulheres, com as famílias, preparando para a gestação, né, para quem a gente chama de tentantes, né? Quem deseja engravidar, as gestantes e as mães no pós-parto. Então, a gente trabalha o que antecede a preparação para a gestação, parto e pós-parto. Então, a área da psicologia que engloba essa questão perinatal, que quer dizer em torno do nascimento. Né? Então, perinatal em torno do nascimento, esse é o termo. Incrível. Maravilha. Uma coisa que eu queria falar um pouquinho sobre como esse tema me impactou, já começando um bate-papo aí, né? Eu sou casada faz 3 anos, e como eu não sabia que existia a psicologia perinatal, quando você chegou aqui no Unigram e começou a falar sobre, eu falei, meu Deus, a gente tem como pedir apoio em vários sentidos mesmo. Exatamente. A gente consegue falar, oi, tudo bem? Eu não sei como lidar com isso, não sei. Isso é um momento difícil, Exato. É um momento diferente, né? Uhum. Que é extremamente importante falar, né? E por ser extremamente importante, como que a gente pode ligar de uma forma prática ou teórica a saúde mental com a psicologia perinatal? O que acontece? Na psicologia perinatal, como na maioria das áreas da psicologia, a gente vai trabalhar o foco da saúde mental. Nesse momento, a área perinatal, né, quando a gente pensa em torno do nascimento, o que acontece? A sociedade espera que a mulher esteja plena e feliz para enfrentar este momento. Preparadíssima. Super preparada, é a maternidade cor-de-rosa, né? Vai ser tudo lindo. Então, o que acontece quando antecede a gestação? Por exemplo, as pessoas que estão se preparando para gestar ou que querem gestar, às vezes vem a dúvida. E agora? Será que é o momento? Será que eu vou me preparar para a gravidez? Não vou me preparar para a gravidez? Então, isso já influencia na questão da saúde mental. Quando a gente entende a saúde mental como esse processo de bem-estar, mesmo diante das adversidades, a gente mostra para essa mulher, para essa família que está se preparando, ou que já é gestante, ou no pós-parto, que ela precisa cuidar da saúde mental. E que tudo bem se em algum momento ela ficar triste ou sentir ambivalência com relação a essas escolhas. Então, esse é o enfoque da psicologia perinatal, é trabalhar com as famílias, com a gestante ou com a mãe, essa necessidade de cuidar das emoções.
independente de estar tudo bem, né? E a gente fala Exatamente. sempre para elas assim, tudo bem não estar tudo bem. Eu acho que é a frase que eu mais falo para as famílias, né? Uhum. E é algo interessante pensar porque a gente tem que cuidar principalmente da saúde mental da mãe, né, que vem dessa saúde mental materna, porque a criança, a partir daquele momento, a criança e a mãe, elas estão num vínculo único, né? Então a gente tem o pai, a mãe, os outros familiares em volta, mas aquele vínculo principal ali é entre a mãe e a criança. Então se a mãe não tem um entendimento, assim, do que está acontecendo com o corpo dela, do que está acontecendo com, muitas vezes, a questão das dores, né, azia e tudo mais, que vem junto da gestação, é algo que traz essa dificuldade, né? Então, a gente tem a questão da própria depressão pós-parto, que é algo que a gente já conhece, mas a gente fica muito naquele negócio do pós, e durante e antes, né? Então, qual que é a importância dessa saúde mental materna dentro desse espaço de tempo, né? Então, eu acho que quando a gente pensa nesse aspecto da saúde mental, a gente precisa pensar no todo, né? O quanto muda para a mulher. Eu falo para as famílias porque a gente entende que essa mudança essa configuração familiar muda, isso também interfere na saúde emocional da família como um todo. Mas assim, pensando na gestante, a gente precisa entender que essa mudança vai gerar nela alterações, às vezes no ambiente social, às vezes no ambiente familiar, né? Então, na questão do corpo, né? O quanto isso interfere. Então, mostrar para ela o que ela precisa fazer para estar bem, e o bem não quer dizer estar feliz o tempo todo, né? Exatamente. Isso ajuda a ela acolher as emoções durante este momento. E às vezes acontece muito, eu acompanhei a gestação de uma amiga minha, e ela falava assim pra mim foi a coisa mais gostosa, sentir minha barriga crescendo, sentir todo o processo, e enfim, né? Só que a minha pessoa, Yuka, quando eu penso, meu Deus, eu vou gerar uma criança e meu corpo vai mudar. Beleza, meu corpo vai mudar, minha barriga vai crescer. Me dá um pânico. Eu começo a sentir uma coisa de... Eu não sei se estou preparada pra isso. Eu não sei se estou preparada pra isso. E parece que quando a gente começa a trilhar uma vida de casamento ou de um relacionamento mais estável, as pessoas começam a perguntar, e aí, quando quer vir um filho? E aí, que não sei o quê. E eu queria perguntar pra você exatamente sobre isso. Qual é o papel... não necessariamente o papel, mas como que nós mulheres, podemos lidar com essa cobrança? E se a gente pode falar com você também sobre isso, no sentido de antes mesmo realmente de ter um filho, porque são as tentantes, né? Mas e as não tentantes que estão nesse dilema, assim? Como é que a gente pode fazer? Uma das coisas que nós fazemos enquanto psicólogo é essa escuta atenta e qualificada à necessidade de cada pessoa, né? De cada paciente que chega ali. Então, muitas mulheres me procuram no consultório já antes da gravidez, né? E algumas, hoje, eu acho que mais frequente do que há um tempo atrás, quando não querem ter filhos, porque socialmente existe uma cobrança muito grande para isso. Certeza. Né? Então, assim, olha, eu preciso trabalhar tudo isso, porque para mim o não seria o ideal, pela minha escolha de vida, mas a sociedade me cobra o tempo todo. Eu chego no mercado, os amigos que não me veem a tempo querem saber quando que eu vou engravidar. Eu chego na escola para trabalhar, ou na escola, ou na faculdade, em todos os ambientes. Né? Então, socialmente é muito forte esse aspecto do ser mãe. E as mulheres que escolhem não ser, elas precisam trabalhar emocionalmente para manter a escolha, caso seja esse o desejo dela. Incrível. E parando para pensar que a gente aqui no Brasil, a gente tem essa cobrança grande, porém, diferente, por exemplo, de países da Europa, que tem uma natalidade muito baixa, e o pessoal vive até não querer mais, tem essa cobrança que parece ser muito maior, porque as pessoas estão ficando velhas, as cidades vão ficando velhas, assim, fica muito doente o pessoal, né? Então, existe uma cobrança bem maior em outros lugares do mundo. Só que aqui, como é a nossa realidade, né? A gente fica por perto, parece que é o tempo inteiro, incessante, alguém falando, e aí? Quando vai ganhar bebê? Quando que vai ter? Quando que vai ser esse momento, né? E é engraçado que
ninguém fica muito pensativo sobre isso, será que ela tá pronta? Será que eu perguntar quando ela vai ter um bebê, será Não que vai ela causar um realmente desconforto quer? pra Exatamente. pessoa. As pessoas, elas não param, não pensam nesse momento, né? E é isso que geralmente eu falo com as pessoas, assim, quando tenho a oportunidade de conscientizar as pessoas a entender que cada um vai ter a sua própria escolha. Né? Então, quando a gente respeita e espera, porque se a pessoa vai querer, ela vai falar isso em algum momento. Né? Então, a gente não precisa ficar perguntando o tempo todo, e cabe a cada um de nós. Né? Muitas mulheres que, às vezes, elas falam assim, nossa, Ana, mudou tanto o meu jeito de olhar para as mães, para as gestantes, depois que eu me tornei mãe. Ou até mesmo as que escolhem não ter filhos, falam assim, eu respeito muito as pessoas. Quando alguém começa a me perguntar, será que vai ter filho? Ou até mesmo para as amigas, ela fala, respeita o momento dela, pode ser que sim, pode ser que não. Então, isso vai disseminando essa cultura de que as pessoas vão escolher aquilo que elas acham melhor conforme a vivência delas, né? Com certeza. Como que, já entrando um pouquinho a respeito dessa cobrança e tudo, quando a mulher, ela entra acaba engravidando, né? Acaba não, meu Deus. Quando ela engravida, né? Olha só. Quando ela engravida, ela passa por várias situações, né? Inclusive o estresse durante a gestação. E como que você poderia falar assim, gente, estresse durante a gestação pode causar isso? Como é que você poderia explicar isso pra gente? Então, quando a gente pensa na saúde mental na gestação, tanto a questão do estresse, como a depressão e a ansiedade, ela acomete até uma em cada 4 gestantes, ansiedade e depressão. Então, o índice é alto. E o que acontece que nós percebemos? Que pelo menos 70% das mulheres que apresentam esses sintomas, se eles não tratam durante a gestação, tende a continuar no pós-parto e gerar muitas vezes uma depressão pós-parto. Também, alguns casos, já existe a depressão perinatal, que depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, que já começa desde a gestação. Então, isso é muito sério, os índices são elevados. E o estresse na gestação, tem os estudos da Maldonado, que é a Maria Tereza Maldonado, que escreveu o livro Psicologia da Gravidez, que é a profissional que mais fala disso há muitos anos, né? Até o meu primeiro contato com a psicologia perinatal era o livro Psicologia da Gravidez na época da faculdade. Nossa, então faz muito tempo, né? E depois eu tive a oportunidade de fazer um curso com ela online. Incrível. E assim, é muito legal de ver quanto a história é importante, né? E ela traz esses dados desse estudo que mostra a correlação entre os altos níveis de estresse na gravidez e problemas emocionais e cognitivos na criança, como a hiperatividade, déficit de atenção, ansiedade e atraso na linguagem. Nossa. Então, assim, a gente precisa cuidar com relação à questão do estresse. E também o que isso reflete, às vezes, no parto prematuro, o que pode refletir no baixo peso ao nascer também. Então, por isso que e às vezes a gente vai conseguir conscientizar essas mulheres sobre a importância do cuidado com a saúde mental quando a gente fala do que isso pode causar nos filhos. Nossa, muitas mulheres não chegam para o atendimento se a gente falar, olha, é importante que você cuide da sua saúde mental. Porque, não, mas eu sou gestante, eu tenho, entre aspas, né, que estar bem. E quando a gente diz assim, olha, só que se você não cuidar da sua saúde mental, isso pode influenciar na saúde do seu filho, porque o útero é a nossa primeira sala de aula, né? A gente brinca assim, vai falando isso para elas, é quando elas se conscientizam da importância do cuidado com a saúde mental. Nossa. Incrível. E é algo... É uma ideia muito grande, né, que a gente sabe, né, o pessoal que estuda bastante dentro da psicologia, entende que as psicopatologias, elas atingem, na maioria das vezes, as mulheres, né, principalmente a ansiedade, o estresse, a depressão. Então, pensar que uma de 4, né? Uma a cada 4. Uma a cada 4, né? De mulheres já tem esses casos, assim, é algo muito, muito avassalador, porque a gente tem a demanda, né? Tem a demanda da psicologia perinatal e a gente não vê, por exemplo, tenho, por exemplo, a minha mãe. Eu não lembro da minha mãe indo no psicólogo durante as suas gestações. E a minha mãe teve 9 gestações. Então foram muitas gestações que ela não ter ido nenhuma vez no psicólogo. Né? Então é algo que eu vejo como, tipo assim,
um pouco de desinformação, muitas vezes, das pessoas sobre essa ajuda nesse momento circunstancial. Então, é um momento que gera muito estresse, porque a gente sabe que a gente nunca vai passar por uma pessoa, uma amiga nossa, que vai falar, nossa, eu não tive um dia de problema. A gente nunca vai passar por essa uma pessoa, dificuldade, né? nenhuma dor, nada. Eu tô trabalhando com uma moça que ela tá grávida, tá pra ganhar já. E constantemente ela fala assim, nossa, tá doendo. Meu Deus, eu tô cansada. Tá doendo muito, que não sei o quê. E eu olhei pra ela e falei assim, meu Deus, que incrível, né? Como que as mulheres, elas realmente passam a ter outros tipos de sentimentos, outros tipos de sentidos também, né? Elas passam a conhecer o corpo delas de forma diferente. Inclusive, eu falei pra ela, olha... a gente vai fazer um podcast sobre psicologia perinatal. Assiste, busca. E, inclusive, é uma das perguntas que eu particularmente queria fazer pra você. As mães que ganharam bebê já, elas também podem ter marcar um horário com você pra conversar com você? Ou o ideal é que seja do início até algum período em específico? O que acontece é o seguinte, pode, né, assim, a gente, na psicologia perinatal, focando no aspecto da psicologia perinatal, a gente trabalha o que antecede a gestação, parto e pós-parto. Só que quando a gente fala no puerpério, não é exatamente o período do pós-parto ali nos 40 dias, né, é muito amplo. Tem mães que me procuram dentro do puerpério, às vezes já a criança já com 2 anos e está num processo de adaptação ainda. Acho que a gente vai falar um pouquinho dessa questão do puerpério, né? É o próximo assunto. Mas as pessoas procuram, sim, com assuntos focados à maternidade. E você trazendo esse exemplo da sua amiga, né? Uma das coisas que a gente percebe muito é que muitas gestantes, muitas vezes, por esse aspecto da sociedade achar que a gestação é um período pleno, elas não falam o que elas estão sentindo. Ou elas falam já a hora que elas estão no limite. Eu me lembro uma vez que eu fiz uma atividade com as gestantes, eu e a Nicole, que é uma psicóloga perinatal que trabalha junto comigo em algumas atividades, e o tema era assim, gravidez não é doença, então eu não posso falar sobre o que sinto. Meu Deus! E foi muito legal, assim, foi até no dia da gestante, foi muito legal porque a gente conversou com várias gestantes, e uma delas... ela já estava com 39 semanas, então já estava para ganhar, ia ganhar assim, na outra semana praticamente, possivelmente, né? Pra quem não sabe, 39 semanas são 8 anos. Porque essa conta aí é uma conta... Essa conta não bate, né? Mais ou menos assim. É mais ou menos uns 8 anos, assim, de criança já, mas tá bom. Então, ela já estava quase para ganhar, né, o bebê, 39 semanas. E normalmente é 40 semanas, né, que até o nascimento do bebê, às vezes um pouquinho a mais, um pouquinho menos, mas aí ela disse assim, olha, eu senti, começou a compartilhar algumas questões que ela tinha sentido, de dificuldades, às vezes até de tristeza, e ela falou assim, eu não falei pra ninguém isso durante a minha gestação toda. Meu Deus. Então foi algo que me marcou muito, porque eu pensei, olha, o quanto ela calou, porque as pessoas falavam, gravidez não é doença, então, né, então assim, então eu não posso dizer o que eu sinto. Então, aí essa é outra parte, existe até essa frase, assim, às vezes a gente lê muito sobre isso, né? Então, as pessoas não têm espaço para falar da sua dor. Porque para falar da gripe, falar de outras coisas, uma doença, a gente sempre vai falar o que tá sentindo, né? Esse é o ponto. Então, assim, tô com dor na lombar, né? Você falou às vezes, então já vai andar, que é o ciático, né? Puxando, porque o corpo tá se adaptando para gestar, ali com o bebê, né? E aí elas falam assim, se elas falam, não é nem reclamam, mas se elas falam, estou com dor, alguns até falam assim, mas você tá reclamando do quê? Você não queria esse bebê? Né? Então assim, olha, eu quero bebê, eu amo meu filho, mas eu estou com dor, tem mudança no corpo, né? Então a gente, dentro da psicologia perinatal, a gente promove essas atividades de escuta para as mães. E o que é o puerpério? Isso, obrigada. O puerpério. Então, o puerpério é o período que corresponde, se a gente for pesquisar lá, né, vai estar escrito, período que corresponde ao pós-parto. Muitas pessoas entendem o puerpério como esse período de adaptação do corpo, né, após o nascimento do bebê. Só que no aspecto emocional, o puerpério é algo muito mais amplo, porque é uma transformação
da mãe ali naquele momento após o nascimento do bebê. Nós costumamos dizer que há uma mudança uma reconstrução da identidade. Ela não deixa de ser quem ela é, mas ela tem uma nova configuração agora, uma nova, até perdi. Realmente, configuração É porque a gente fala muito da configuração familiar. atualizou. Não deixa de ser, né? Uma nova função aí, Mas ela tem essa nova função, digamos assim, né, da maternidade. E aí, nesse período, com essa nova função, muitas vezes ela se perde. Né? Então, ela fica assim, não sei muito bem quem eu sou. Eu gosto muito de lembrar do Alice, do livro Alice no País das Maravilhas, né, que tem a conversa da Alice com eu não lembro agora se é com a lagarta esse, que ela fala assim, quem é você? Né, a lagarta pergunta para Alice, e a Alice diz assim, eu já nem sei quem sou. Já mudei tantas vezes desde o café da manhã, né? E aí eu falo que essa é a frase das puérperas, né? Exatamente. E aí elas brincam comigo e falam assim, Ana, mas eu nem tomei o café, não deu nem tempo, né? Mas isso é o puerpério, é essa adaptação a essa nova realidade, né? E às vezes as pessoas perguntam assim, mas quanto tempo dura o puerpério? E no aspecto emocional, o puerpério dura um tempo único para cada mulher. Né? Então, tem pessoas que vão dizer assim, olha, eu só consegui dar continuidade em algumas coisas da minha vida, além da maternidade, quando meu filho tinha 2 anos. Olha só. Eu já ouvi relatos de mães de dizerem assim, olha, quando ele fez 3 anos, aí eu percebi que eu podia dar continuidade às outras coisas, além da maternidade. Então, seria aí o fim do puerpério, né? Isso, então... o fim do puerpério, o período que a mulher entende que as outras partes da vida dela, além da maternidade, conseguem seguir. E qual... Desculpa. E qual a importância do parceiro ou da parceira nesse período, né? Do puerpério, que é tão individual, né? Cada pessoa tem seu tempo. Qual é o impacto que essas pessoas podem ter na nossa vida? A rede de apoio, o suporte das pessoas que estão próximas, né? Isso faz toda a diferença dentro desse período do puerpério. Porque às vezes a mulher começa a se sentir muito sozinha, né? Não só na gestação, mas ali no período do puerpério. Então, o acolhimento, essa escuta atenta, essa possibilidade de abrir o espaço para que a mulher fale do que ela está sentindo é o que vai trazer a diferença. Até na prevenção do adoecimento psíquico no período do puerpério. Eu, mais uma vez, né, acompanhei pessoas gestantes. Você acompanha muitas gestantes. Eu acho que por fase, né? Quando a gente é criança, a gente acompanha amigos, depois amigos que estão namorando, e assim vai indo. E eu cheguei no processo que acompanho gestantes, né? Acompanho pessoas grávidas. Ela anda na rua atrás de gestantes. Pessoas gestantes, cuidado. Né? E ela... é uma pessoa, assim, que ela consumiu muito material sobre gestação. Ela buscou muito. Acho que ela só não foi na psicóloga perinatal, porque não sabia que tinha na época. Eu também não sabia, então não agora tinha você vai como, indicar né? Pra ela, vai falar amiga, aqui, olha, na época eu não sabia, mas o dia que você engravidar de novo, em breve, que eu sei disso, ela relatou, e eu pude perceber de perto, que o marido dela esteve o tempo todo com ela. E quando ela conversou comigo, inclusive a palavra puerpério, que pra mim é um pouquinho difícil de falar, eu ouvi pela primeira vez dela. E ela falou pra mim assim, nega, esse foi a primeira vez que eu olhei pro meu marido diferente, porque eu senti que eu realmente, de fato, podia confiar nele. Que eu realmente, de fato, poderia olhar pra ele e falar, olha, todo mundo tá me criticando, ninguém tá me entendendo, mas você é a pessoa que eu posso me apegar. E eu achei isso tão bonito, tão incrível, que é algo, como é que eu posso explicar? Deve ser algo único, né? Pra uma mulher que consegue ter esse parceiro, ou que tenha uma parceira que entende esse processo e que dá valor a isso, que não julga. Eu acredito que deva ter um fim do puerpério mais tranquilo, né? E talvez até mais curto. Isso é possível ou não? Na verdade, tem essa prevenção do adoecimento. Fica mais leve o caminhar, né? E com o suporte, a mãe consegue desenvolver outras atividades também. Né? Mas como ela vai lidar com esse período de, agora eu sei que tem as outras situações,
é muito único, né? A gente não pode garantir que quem tem o suporte, esse puerpério vai ser mais curto. Né? Mas é claro que ela vai conseguir lidar com isso de uma forma muito mais leve. Até porque não é um momento de sofrimento em si, é assim um momento de conhecimento. Isso. É a pessoa conseguir entender qual que é o novo caminho dela, qual que é a nova configuração dela. Eu acho que isso né? é bem legal de colocar, porque quando a gente pensa assim, quanto tempo dura o puerpério, não quer dizer que vai ser muito bem lembrado, não quer dizer que vai ser o período de sofrimento, mas é o período de readaptação a essa nova identidade aí. Show de bola. E eu achei muito legal isso que a Yuka falou, sobre essa ajuda, sobre essa rede de apoio, principalmente do pai, né? Porque a gente sabe, né, que o puerpério, ele é subjetivo e ele é individual para cada pessoa, principalmente para a mulher. Mas a passagem do homem também para essa nova fase que seria o pai, né? O pai da criança. Então, também tem esse momento, que é o homem entender também. Não sei se isso tem nome, se é o próprio puerpério do homem, mas também é um momento dele encaixar na cabeça dele que, a partir daquele momento, tem mais uma pessoa, tem que ter mais cuidado, tem que saber entender que muita coisa vai mudar naquele momento, né? Então, eu acho que é interessante quando tem essa junção do pai e da mãe para conseguir entender essa nova fase e, tipo assim, finalizar um puerpério de forma mais tranquila, né? É o que nós falamos de nova configuração familiar, agora é configuração. Então, assim, quando a gente pensa nesse aspecto do se tornar pai, se tornar mãe, a gente precisa entender que todos vão mudar de papel. Né? Então, assim, até mesmo nas famílias que já têm outros filhos. Né? Porque todo mundo muda de papel com a chegada de uma criança. Então, antes era só filho, passa a ser filho e pai, né? Então, assim, eu era só filha. E quando meu filho nasceu, eu me tornei mãe, né? Então, teve essa mudança. O pai também. No caso dos casais, tem a mudança do casal conjugal para o casal parental. Né? Então, a gente trabalha nesse aspecto de que vai haver essa nova configuração familiar. Os tios, né, antes eram só ali irmãos, né? Agora eles passam a ser tios. Não muda quando a gente fala assim, agora eu sou tia, agora eu sou tio, né? Então, todo mundo muda. A mãe, pai passam a ser avó. Então, vai haver, uma nova, para todo mundo muda. Volta, né? Então, por isso que a gente tem que entender o quanto isso é impactante. Né? Não é uma situação que, vai passar tranquilo. Uma frase que a gente usa muito, que a gente ouve muito é assim, nasce uma mãe, nasce um filho, nasce uma mãe. E as pessoas falam assim, fica tranquilo, nasce um filho, nasce uma mãe. Olha Daí só. nasce o filho, a mãe não sabe o que fazer. Principalmente porque não se preparou. E a gente costuma dizer assim, nasce um filho recém-nascido e nasce uma mãe recém-nascida. Nasce um pai recém-nascido. Esse é um dos acolhimentos que nós fazemos com os pacientes no puerpério. Né? Então a gente diz assim, às vezes eles chegam, olha, eu não tô conseguindo, tá difícil. Eu não sei se eu vou conseguir, eu não tô reconhecendo o choro. Todo mundo falou que eu ia reconhecer o choro do bebê. Daí eu falo assim, quantos dias tem o seu filho? Ou sua filha? 8 horas. Tem 5 dias. Eu falei, então você também tem 5 dias de mãe, né? Você também é recém-nascida. Aí ela só, né? Aquele alívio, que coisa boa, eu posso sentir isso, né? Então, esse é o papel do psicólogo perinatal, é mostrar para essa mãe que tudo bem, às vezes ela não saber o que fazer. E para o pai também, né? O pai também precisa desse suporte, até porque ele também pode ter adoecimento psíquico no pós-parto. E falando desse pós-parto, a gente tem os aspectos emocionais do pós-parto, né? Pode falar um pouco pra gente disso, Ana? Posso. O primeiro aspecto emocional que nós falamos no pós-parto é o baby blues. O baby blues não é um adoecimento psíquico, né? Algumas pessoas falavam como adoecimento psíquico, mas não é. O que é o baby blues? A mãe tem uma tristeza, às vezes uma tristeza profunda nos primeiros dias, geralmente acontece no 3º dia pós-parto, que é quando volta para casa, né? Quando sai do hospital e volta para casa, até o 15º dia no pós-parto.
O que é isso? A mãe tem um sentimento de incapacidade, um medo de não dar conta de cuidar do bebê, um choro excessivo em alguns momentos. É aquela questão assim, eu cheguei em casa, eu estou aqui com esse bebê e agora o que eu vou fazer? O que eu faço com essa né? criança? O que eu faço com essa criança? É isso mesmo, o que eu faço agora para cuidar desse bebê? É Então isso é o baby blues, né? É muito incrível, porque a minha cunhada, aí ó, de novo. Olha só, outra. Ai, meu Deus, a minha cunhada tem 3 filhos. E a primeira vez que meu esposo foi trocar uma criança, tudo foi com meu sobrinho, que é o último que nasceu, né? E esse menino chorava, tem uma vez que ele chorava. Ele falava assim, meu Deus, o que esse menino tem? E hoje Como essa criança assim? é Elon Musk. O Paulo trocou Elon Musk. E daí eu falei pra ele assim, amor, deve ser choro de não sei o quê. Ele olhou pra minha cara, choro do quê? Eu falei, tem tipos de choro. Ele falou, como assim tem tipos de choro? Então você imagina uma mãe de primeira viagem que não tem essa informação. Tenta fazer a criança arrotar, arrotou, mas não para de chorar. Tenta fazer não sei o que e não dá certo. Meu Deus, o que eu faço com essa criança, né? Deve ter um momento de, Senhor, olha, precisamos conversar aqui. Geralmente eu indico capim cidreira. A criança Olha, vai dormir muito. Já minha mãe, ela fala, faz massagem. Isso que é incrível, né? As mães, os parentes, vêm com umas receitas. Faz massagem com óleo de maracujá. Olha só, olha de uma... Faz massagem com óleo de não sei o quê. E eu fico pensando, gente, se fosse tão fácil assim... É verdade. E o baby blues, o que acontece? É exatamente o que você disse. A mãe está ali, ela não sabe muito bem o que fazer. Né? Então vem o medo. E aí esse sentimento de incapacidade, esse medo, gera esse desconforto, essa tristeza. Só que o baby blues, como eu falei, ele não é um adoecimento. Né? O que faz com que esta mulher melhore? É o acolhimento. Aí volta no assunto que a gente falou anteriormente, esse suporte das pessoas próximas, né, da família, de quem está ali. E um dado que eu acho importante pontuar sobre o baby blues é que ele acomete até 80% das puérperas. Nossa, então o índice é muito alto, né? É bem alto. E quando a gente começa a falar sobre isso, muitas mulheres falam assim, nossa, eu acho que eu tive isso, eu não sabia o nome, era isso que tinha. E quando a gente explica para elas, né, no pré-natal psicológico, quando eu falo para as famílias sobre o baby blues, ou em alguma atividade tem essa oportunidade de falar, quando acontece esse momento, elas sabem que é o baby blues e elas se acalmam. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, você tá chorando? Você tá com depressão? E às vezes ela não está com depressão, né? Se tiver com depressão, vai precisar do tratamento, mas às vezes ela não está. E uma vez teve um relato que foi muito interessante. Um casal participou do pré-natal psicológico no grupo, e eu explico sobre todas essas questões do adoecimento emocional no pós-parto. E depois a mãe chegou, estava chorando, não estava bem, e o marido chegou e falou assim, olha, vem aqui, eu vou cuidar de você, senta aqui um pouquinho, vai passar, o que você tá sentindo é o baby blues, que a psicóloga falou no curso. E ela disse que foi a melhor coisa. Por quê? Porque o baby blues, ele passa mais rápido, de uma forma mais tranquila, com o acolhimento. Né? Então, essa pessoa chegou, ouviu, conheceu, aí nesse caso a informação é importante. Importantíssimo. Né? Então, ela sabe o que é e traz esse suporte. Então, esse é um dos aspectos emocionais no pós-parto, mas que não é o adoecimento. Nossa, deve ser tão legal, né? E a gente falou baby blues tem uma tradução literal da coisa? A gente fala baby blues mesmo, ou blues puerperal, né? Ou tristeza materna. Entendi. Mas na maioria das vezes a gente vai pesquisar, vai ser baby blues. Baby blues. Nossa, então, esse é um dos aspectos que a gente sempre orienta, porque quando a mãe entende que isso pode acontecer, e tem alguns teóricos que até falam que isso é importante, porque é quando ela tem essa percepção, olha, agora eu sou mãe, vou precisar ter algumas adequações aqui com a minha nova realidade, né? E a depressão, uma coisa que me chama muita atenção, depressão pós-parto masculina. Eu dei um pulinho ali, porque eu olhei e falei, meu Deus. Deixa eu anotar isso aqui. Vamos conversar a respeito. O que é depressão pós-parto masculina? A depressão pós-parto masculina, primeiro ela está relacionada ao que nós falamos anteriormente, de que o pai também tem uma mudança, né? Vai sofrer essa mudança no papel ali, enquanto pessoa, agora ele é pai. E o que acontece? Muitas vezes, o pai, ele vai ter um processo de adaptação, vai tentar se adaptar ali naquele momento. A depressão pós-parto masculina, ela pode acometer até 10% dos pais, e geralmente ela acontece do 3º ao 6º mês do pós-parto, então não é imediato, né? Então tem um tempo ali de adaptação para que isso aconteça.
São os mesmos sintomas da depressão, tristeza, esse sentimento de desvalia, apatia, né, alteração no sono, alteração no apetite. Mas em alguns casos não aparece dessa forma, por isso que é difícil de identificar. Em alguns casos, há aquela esquiva de casa, assim. O homem começa a trabalhar demais, além do que trabalhava anteriormente, ou começa a sair muito, ou encontra alguma viagem que às vezes nem estava precisando viajar, mas organiza uma viagem para ficar fora de casa. Então, são situações que ele procura sair da realidade que está vivenciando no momento. Recado para os homens, por favor. Corram atrás de informação, se é sua esposa, se é sua namorada, se é sua amada, né? Engravidar, porque o rolê não é só com ela. Exatamente, com terapia perinatal, não disso. Você isso também. mesmo. E ainda falando sobre a questão da depressão, né? A gente tem a depressão pós-parto do homem e a depressão pós-parto da mulher, né? E isso é o que mais acomete, na maioria das vezes, né? A depressão pós-parto, ela acomete até 25% das puérperas, então é um índice muito alto. Hoje, quando a gente fala de depressão, nesse período do pós-parto, nós trabalhamos muito com a questão da depressão perinatal, né? Se a gente for pesquisar, já está tendo uma mudança com relação ao termo. Por quê? Porque quando a gente trabalha o termo perinatal, é em torno do nascimento. Então, a gente já faz um trabalho de cuidado com essa mãe já durante a gestação. Porque tem muitos casos da depressão pós-parto que não é do pós-parto. Que as pessoas percebem no pós-parto, mas que se fossem tratadas durante a gestação, teria um fator de proteção para que a mãe não adoecesse. Com certeza. Incrível. Então, assim, a gente precisa ter essa percepção. Por isso que tem se trabalhado tanto estudos e busca de informações para que o pré-natal psicológico já seja realizado, né, para essas mulheres já estarem preparadas para esta gestação, para evitar a depressão pós-parto. Mas a depressão pós-parto também existe, né? Então, assim, ela pode perdurar por até 2 anos após o parto. E o que é, principalmente focando nessa questão do puerpério, né? Então, quando a gente pensa nesse aspecto do puerpério, que alguns falam até 2 anos, mas a gente trabalha com essa questão emocional, às vezes até mais tempo, ela pode perdurar muito tempo. E os sintomas da depressão incluem o choro excessivo, perturbação do apetite, alteração do sono, esse sentimento de desvalia, essa falta de ânimo nas atividades. E, em alguns casos, há essa desvinculação da mãe com o bebê. Né, o que muitas pessoas às vezes tem uma resistência para falar disso, porque há esse afastamento, né? Mas é porque a pessoa, quando está com depressão, ela não tem o ânimo, não tem a disposição para nenhuma atividade. Então, para o cuidado com o bebê, ela também não tem. E um aspecto que eu acho muito importante pensar nesse sentido é que a depressão pós-parto, ela precisa ser tratada com a psicoterapia e o tratamento medicamentoso, muitas vezes. Então, a gente sempre orienta. Teve um caso de depressão, precisa fazer a avaliação psicoterápica e também a gente faz encaminhamento para o psiquiatra. Mas o que muitas vezes as pessoas não sabem é que quando a mãe tem a depressão, é importante que algum adulto saudável emocionalmente naquele momento cuide do bebê também. Porque quando a mãe tem essa apatia, isso também pode interferir essa apatia para o bebê. Não é assim, o bebê está deprimido, não é nesse sentido. Mas às vezes a mãe mais apática, o bebê também pode ficar mais apático. Então, é aquela ideia de que as crianças que recebem menos afeto também sofrem muito mais, né? Elas têm a tendência a se adoecerem, né? Então, a gente trabalha, a Maria Tereza Maldonado que traz isso num dos livros dela, Nós Estamos Grávidos, ela fala sobre isso, dessa importância do cuidado de algum adulto ali que está saudável emocionalmente naquele momento, dá esse suporte para o bebê também, né? A gente também enfatiza a vinculação da mãe com o bebê, vai trabalhando esses aspectos durante o tratamento. Mas é importante que tenha algum outro adulto ali também para dar esse suporte para o bebê. E é interessante pensar que a depressão, ela não é só o pós-parto, igual você falou, né? Ela é todo esse momento, todo o processo, né? O perinatal, que a gente fala. E que as outras patologias também, elas têm esse encontro, né? De ter um começo, ela se inicia ali, porque muitas vezes a pessoa não está preparada,
né? Então tem todo esse momento, tem toda a gestação, tem todo o pós-parto. Então a gente, igual eu também estava lendo no arquivo sobre a questão do TEPT, né? Então a gente tem o transtorno de estresse pós-traumático, que no começo a gente falou sobre o estresse, né? E que é algo que também acomete no final das contas, né? Porque a pessoa passou por aquele momento de muito estresse durante a própria gestação, então o que é muito mais fácil de ocorrer no final das contas é ter um transtorno de estresse pós-traumático, né, no final da gestação. Os transtornos de ansiedade, eles acontecem com bastante frequência durante esse período do pós-parto, né? Muitos casos, às vezes a mãe que queria muito um tipo de parto, né, ou queria muito o parto normal, parto natural, e foi necessário uma cesárea, às vezes ela tem um sofrimento muito grande com relação a isso. Por isso que a gente trabalha muito a questão do parto possível, né? O que é possível para aquele momento. Então, a gente trabalha nesse sentido, mas não são todas as mulheres que têm essa oportunidade. Né? Então, às vezes, elas chegam para o consultório, elas já passaram por esse momento. Então, elas têm uma tristeza muito grande, uma preocupação muito grande. Essa questão da ansiedade, né? De essa preocupação com o futuro, excesso de futuro, né? Eu sempre falo para as mães assim, quando a gente pensa nos transtornos de ansiedade, a gente precisa entender que é esperado de uma mãe conferir se o bebê tá respirando à noite, né? Então, assim, quem a mãe vai perguntar vai saber. Pelo menos uma vez foi lá e colocou o dedo perto do nariz do bebê, pra ver se estava respirando. Certeza. Eu fiz com meu sobrinho já. Então, isso não é ansiedade. Às vezes as mães falam assim, mas será que eu tô ansiosa porque eu tô fazendo isso? Não, isso é esperado. Faço isso com o cachorro. Quando eu olho o cachorro quieto, será que tá tudo bem? Tá acordado. Agora, a diferença desse processo é se você não dorme, porque você fica a noite toda controlando se o bebê está respirando ou não. Né? Ou, tudo vai controlar todos os aspectos, se fica esse pensamento mais intrusivo, às vezes ao anoitecer, né? Será que vai ficar tudo bem? Será que ele vai dormir? Será que não vai dormir? Isso faz parte dos transtornos de ansiedade que precisam de tratamento. É o famoso, né? Um dos pontos para você diagnosticar um transtorno de ansiedade ou qualquer tipo de transtorno é aquilo que tá acontecendo com você tá te tirando da sua rotina, tá prejudicando você, tá fazendo com que você tenha um dia a dia ruim, sabe? Difícil, né? Bem maléfico, sim, está. Então, olha, vamos ficar atento aí. Isso aí. Né? Mesmo ligando isso a uma criança, né? Que é um ser humano pequeno, que precisa de muito cuidado, mas a gente vê que tem esse problema. Eu tenho uma comadre também, agora eu tenho grávidas também. Eu tenho uma comadre que ela passou por uma dificuldade grande durante a gestação do bebê dela, acho que com 3 meses ela teve um descolamento de útero. Então ela ficava deitada assim, o tempo todo, não podia fazer muita coisa, porque poderia ter um risco de um parto prematuro, né, e tudo mais. E eu vejo que, tipo assim, que existe uma importância muito grande da rede de apoio em volta, principalmente também depois da gestação, né? Porque foi uma gestação muito boa, né? Nasceu muito bem, tranquilo, lindo, tá lá. Hoje em dia a gente brinca com ele muito. Mas que teve esse apoio para que não acontecesse o pior, que é sim essa depressão pós-parto. Hoje ela tá grávida de novo, assim, e tem essa depressão pós-parto desse momento, assim, e parece que é algo que ajuda, que é algo que acolhe, porque eu imagino que se muitas vezes a gente não tivesse lá para um dia que ela tava mais complicado, que o marido dela tava trabalhando, se a gente não tivesse lá para ajudar, talvez tivesse sido muito mais difícil para ela passar pela gestação e também passar por esse puerpério, né? Eu tenho uma pergunta pra você, assim. Já teve algum homem que foi até você? Só um homem, assim, ou uma parceira, não necessariamente homem, né? Um parceiro, uma parceira que foi até você e falou, olha, eu preciso de você. Eu preciso conversar com você, eu preciso do seu atendimento. Já teve essa situação? Normalmente, quem procura mais são as mães. O que já aconteceu, e isso acaba acontecendo com frequência, é quando a mãe não está bem, o pai pedir para que eu vá atender. Né? Então, isso já aconteceu, assim, olha, eu sei que você acompanha, ou principalmente quando eu já acompanhei no pré-natal psicológico, eles pedirem para fazer o atendimento. Porque, às vezes, a mãe que está ali, se ela está deprimida, ou se ela não está bem naquele momento, mesmo que não seja uma depressão, ela não vai ter, às vezes, nem força para ir atrás do acompanhamento. Então, o que mais acontece são geralmente os pais que procuram
para que eu atenda a mãe. Né? Uhum. Até porque a gente sabe que tem muito esse foco, assim. Na verdade, o que tem mais foco é nesse sentido. A procura é bem maior. Com certeza. Acho que eu também, quando minha esposa ficar grávida, vai ser uma das coisas que eu vou fazer. É eu procurar também, dependendo da situação, né? E também ainda falando, né, sobre os aspectos, a psicose puerperal, né? Puerperal, né? Isso mesmo. Isso aí. Olha que A tá bom no psicose inglês. puerperal, eu acho que é importante a gente trazer essas diferenças, né? Ela acontece 1 e 4 para cada 1000 nascimentos, né? Nossa. Então, assim, acaba sendo um pouco menos. Uhum. Mas a psicose puerperal, os sintomas incluem quadro alucinatório, Eita. né, delírios, né, estado confusional, comportamento desorganizado e há risco para a mãe e para o bebê. Uhum. A psicose puerperal são os casos que nós vemos geralmente na mídia, né, de situações onde jogou o bebê no lixo, Meu Deus. ou achou que o bebê, porque ela tem esse quadro alucinatório, então ela não tem a percepção de que é o bebê. Uhum. Pode ser, ela vê como qualquer coisa. Entendi. Então tem alguém me falando, eu estou ouvindo, né, a questão da alucinação, Uhum. então ela é auditiva, se tem alguém me falando que eu preciso matar este objeto. Para ela é como se fosse um objeto externo. Uhum. Então, nesses casos é o que nós ouvimos. E muitas vezes as pessoas confundem com depressão pós-parto. Então as Nossa. pessoas falam assim, eu tava com depressão, matou o bebê. A gente ouve essas situações, né? E normalmente quando isso acontece é o caso de psicose puerperal, que precisa do acompanhamento e em alguns casos da internação, quando necessário, né? Ou esse acompanhamento mais direto para a mãe, porque naquele momento, se ela tiver em surto, ela não tem condições de acompanhar esse bebê. Se é diagnosticado essa psicose, a família, a rede de apoio dessa mãe, dessa família, ele pode solicitar para que a criança vá a ser cuidado pelos avós ou por alguém mais próximo? Normalmente, enquanto a mãe estiver em tratamento, se ela estiver em surto, ela não vai conseguir dar esse suporte para o bebê, até porque tem risco para ela e para o bebê. Sim. Né? Então, geralmente a família ou algum responsável que vai trazer esses cuidados para o bebê nesse momento. Uhum. E geralmente dura quanto tempo, assim? Porque a gente pensa nesse momento, né? A gente pensa que o puerpério pode durar até 2 anos, então a gente pode ter uma psicose de 2 anos, assim, Na verdade, a duração, geralmente a gente já faz essa intervenção antes, né? Sim, sim. Mas assim, o que pode acontecer em períodos diferentes do puerpério. Nossa. Gente, gestação não é? É por isso que é importante, assim, a gente trabalhar com essas mães quando, né, pelo menos quando possível, os fatores de proteção para o adoecimento, né? Porque o suporte, o acolhimento, ela ter uma estrutura, a questão social, a gente sabe o quanto isso impacta, né? Sim. Então, esses aspectos dos fatores de proteção auxiliam para a prevenção do adoecimento psíquico. Show de bola. Muito bom. Agora, chegando perto do final agora, que, rapaz, a gente fala demais, foi muito bom, muito gostoso. A última perguntinha, assim, o papel do psicólogo e do profissional de saúde nesse momento perinatal. Ok. O papel do psicólogo e do profissional de saúde como um todo, eu vejo como essa necessidade dessa escuta atenta e qualificada para a gestante, né? Para as mães, ou até mesmo para essa preparação para a maternidade. Porque quando a gente não ouve com um ouvido atento e sem julgamentos, a gente não dá espaço para que ela fale do adoecimento ou das dores ali emocionais, né? Então, o papel é trazer essa informação, oferecer esse espaço de escuta, principalmente para esses sentimentos mais ambivalentes, oferecer esse suporte, orientar, né? O pré-natal psicológico, que é um trabalho que nós desenvolvemos dentro da psicologia perinatal, de prevenção ao adoecimento psíquico. A gente trabalha muito essa questão de que a maternidade não é cor-de-rosa, como nós falamos no início. Né? A maternidade é de todas as cores. A Alessandra Reis, que é a precursora do pré-natal psicológico, que ela fez o doutorado e o pós-doutorado mostrando a importância da prevenção do adoecimento psíquico com o pré-natal psicológico, ela fala muito isso.
que a maternidade não é cor-de-rosa, ela é de todas as cores. E quando a gente trabalha com as mães, tanto o papel do psicólogo quanto do profissional de saúde, quando eu entendo que essa mãe pode dizer que não está tudo bem, e a gente vai dar um suporte ou dar o direcionamento para que ela melhore, a gente já vai estar fazendo a diferença, né? E quem não é psicólogo, fazer o encaminhamento para o profissional da área, né? Então, tem um profissional de saúde, se você está atento ali, geralmente eu tenho vem muitos encaminhamentos para mim de consultoras de amamentação, que às vezes a mãe está ali naquele período de pós-parto inicial, ali no puerpério inicial, às vezes ela tem muita dificuldade para amamentar, e às vezes o problema não é focado na amamentação, é algum aspecto emocional que está interferindo na amamentação. Então, muitas consultoras de amamentação já têm essa visão e já fazem o encaminhamento. Então, isso é muito importante. É muito incrível, muito legal, gente. Maravilhoso, olha, gente. Maravilhoso. Ana, já como o Davi disse, encaminhando pro finzinho, pro finalzinho. Ai, meu Deus, tá tão gostoso. A gente começa a falar e não para. Eu tô um pouquinho mais calma. O pessoal da produção fica, meu Deus, tá passando. Segura aí, tem que parar de falar um pouco. É que eu gosto tanto desse tema que eu suspeito. Eu começo a falar e não paro mais. Mas nossa... Eu acho que a gente fez uma caixinha de perguntas. Não, a gente não fez, infelizmente. Não fez, mas vai ter. Vai ter. A gente vai fazer uma caixinha de perguntas, vai mandar pra você. A gente vai falar, Ana respondeu, galera. Uma promessa aí. Ah, tá. Onde, gente? Eu esqueço. Primeiro dia dela, pessoal. Onde? Oi? Primeiro dia dela, pessoal. Meu Deus, não me coloca mais aqui não, por favor. eu me dou bem lá atrás. Aí, desenvolvendo novas habilidades. Pois é. Ana, onde que nós podemos te encontrar? Rede social, clínica? Me conta. A minha rede social é Materna Psicologia. Então, quem precisar pode entrar lá no Instagram. Materna Psicologia é a minha rede social. Show, tá bom? Eu atendo aqui em Dourados também. Tenho consultório, lá no Instagram tem o contato do WhatsApp, então daí acho que fica mais fácil para passar as informações também. Show de então, tá ok? Pessoas que conhecem gestantes, aquelas que estão querendo gerar uma nova vida, por favor, falem da psicologia perinatal. Leve esse conhecimento, essa informação que é tão importante. Eu já falei pro meu marido, olha, amor, existe. E quando a gente começar a pensar, a gente vai, tá bom? Cheio. E é muito legal porque a gente tem essa oportunidade, tá lá atrás do né? vídeo, tipo, meu Deus! É legal porque a gente tem essa oportunidade, tanto presencial, né, aqui em Dourados, como também online, né? Então, os grupos de pré-natal psicológico a gente já fez na modalidade online. Às vezes eu atendo pacientes lá de São Paulo, de outros lugares. Então, a gente tem essa facilidade aí do acompanhamento. Eu acho incrível, né? Que a pandemia, ela veio num aspecto ruim, péssimo, né? Mas o depois abriu tantas portas, né? Tantas pessoas que podem ter acesso a um tratamento psicológico em vários sentidos. E agora, ainda mais na gestação, de poder contar com alguém, ligar uma telinha e falar, oi, tudo bem? Vamos conversar? Isso aí. É algo incrível. Maravilha. Agora, para finalizar, eu não sei se você sabe, mas agora você vai ficar sabendo. A gente sempre tem uma pergunta surpresa no final de todo o vídeo. Tá bom. Ainda bem que é no mas final, pode porque ficar daí tranquilo, pelo menos já... tranquilo, já estamos tranquilo. Não tem colinha. Tá. Em qual caso você trabalhou que te mostrou o grande motivo por você escolher a psicologia perinatal? Nossa. Olha só, que isso aqui quem escreveu estava inspirado. Estava mesmo. Ai, não. Essa é a perguntinha que você pega e fala, meu Deus. É difícil escolher qual caso, foi o momento, né? Qual que foi o momento? Que fez eu continuar? Que fez você escolher, continuar, alguma coisa que você falou assim, Isso, é onde eu eu É vou. isso mesmo. Uhum. Gente, eis o silêncio. É difícil escolher um. Mas posso trazer um exemplo de que vale a pena continuar? sim, claro. Porque desde o começo é muita coisa, né? Então, assim, Exatamente. eu acho que cada situação faz com que eu continue dentro dessa área. Mas um que me faz continuar aconteceu hoje até.
Né? Então, vou pegar o que tá fresquinho aqui na mente, né? Quando eu vejo as crianças grandes também, hoje às vezes eu encontro as crianças que já estão com 3 anos, de quando eu comecei o grupo de puérperas, me dá essa alegria, assim. Às vezes elas mandam mensagem e agradecem. Mas eu quero trazer um exemplo que tem me marcado muito, que eu tenho acompanhado, que é de uma mãe que veio para mim durante a gestação, já quase no final da gestação, e ela tinha muita preocupação com relação à depressão pós-parto. Então, ela veio com um processo de necessidade de prevenção ao adoecimento psíquico. Nossa. Então, ela veio, olha, Ana, eu preciso observar, entender algumas questões para que eu não adoeça no pós-parto, porque tinha muitos fatores de risco, assim, várias situações. E hoje a bebê está com 6 meses e eu continuo acompanhando, mas ela não teve a depressão pós-parto. Então, assim, eu percebi o quanto foi positivo e o quanto vale a pena cada dia mais você lutar, assim, né? De você ver que o acompanhamento, o tempo ali, realmente é um fator de proteção contra o adoecimento. Então, acho que esse caso, assim... E eu já ouvi esses relatos de outras situações, mas esse em especial, acho que tá fresquinho aqui na minha mente, né? É o que me faz sempre acreditar, né? A gente vê que tá no caminho certo e que tem auxiliado muitas pessoas. Falo que o privilégio de trabalhar com famílias, com mães, é porque você planta uma semente que vai germinar e que vai dar certo, né? Porque você ensinando para aquela mãe a melhor maneira de criar a criança com afeto, com respeito, não é com norma pronta, né? Não é com regra, que a gente fala muito isso para elas. É para mostrar que ela conseguindo fazer isso, ela vai disseminar para o filho com um bom relacionamento, sabendo que ele é amado, ele vai disseminar isso para os colegas da escola, e aí vai longe, né? Então é isso que me faz continuar. Show de bola. Ana, agora literalmente para encerrar, me fala um pouquinho sobre o seu livro. O meu livro é O Pequeno Príncipe e a Maternidade. Eu escrevi um livro como um acolhimento para as mães e para as famílias, como um livro presente. Então, o objetivo do livro era esse. Trazer trechos do Pequeno Príncipe e relatos sobre a maternidade. Então, eu peguei a obra do Pequeno Príncipe, trouxe alguns trechos e fui falando sobre a maternidade e a vida cotidiana. Por que eu trouxe esse aspecto? Pela necessidade do acolhimento. Então, todo mundo dá presente para o bebê. Né? Todo mundo cuida do bebê, todo mundo olha o bebê, o Senhor meu rei, o bebê. E a mãe fica ali no cantinho, meio sem saber o que fazer. E eu aprendi com a minha mãe presentear as puérperas, as mães, né? Então minha mãe sempre falava, vai visitar o bebê, leva um presentinho pra mãe. E às vezes era difícil escolher. E aí eu escrevi o livro e é um livro presente para as mães. Esse é o objetivo, de acolhimento. É um livro rápido, ilustrado, bem colorido, um tempo que a puérpera consiga ler, né? São só reflexões. Eu falei sobre esse livro porque eu queria trazer uma situação que aconteceu depois que eu assisti essa palestra, né? Eu fui comprar um presente para um bebezinho, e daí, no momento que eu fui comprar o presente, eu olhei pro meu marido e falei assim, não, eu vou comprar o presente pra mãe. E aquilo foi tão transformador que a hora que eu entreguei o presente pra mãe, ela olhou pra minha cara e falou assim, meu Deus, você foi uma das pouquíssimas, se não a única que me deu um presente. Eu olhei pra aquilo e falei, gente, realmente... Elas faz a diferença, né? Faz que legal, fico feliz em saber que isso vai sendo disseminado, né? Sim, é incrível. Então é isso. É isso, galera. A gente quer agradecer, como sempre, a Unigram por ceder o espaço, agradecer a todos vocês que estão assistindo com a gente agora. E eu vou lançar um desafio aqui embaixo. Quem comentar aqui no vídeo do YouTube o que é o pré-natal psicológico, comentar mais bonitinho, assim, bem legal, e comentar primeiro, a gente vai dar, o Subjetivando vai dar o livro da própria Ana pra vocês. Exato. Bola. Então, ó, terminou o vídeo, já sai correndo, já escreve lá embaixo, quem comentar primeiro ganha. Exato. E é isso, pessoal, a gente agradece mais uma vez, agradeço a Yuka por estar aqui do nosso lado, fazendo esse papel importantíssimo hoje, onde a Gabi não pôde, tá fazendo coisas de casamento. Pois é. E agradecer a Ana, muito obrigada mais uma vez por ter aberto esse espaço. Foi maravilhoso. E até o próximo episódio de Subjetivando Podcast. E é isso aí, gente. Muito obrigado, uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.